Muito bem, então continuando a nossa aula sobre multi-arquivos, precisamos falar sobre escopo. Né? A gente já viu um pouco de escopo em funções, mas nós precisamos detalhar um pouco mais alguns tipos de escopo que a gente não tinha. Melhor, a gente tinha quando a gente trabalhava com um único arquivo, mas a gente não tinha essa percepção. Né? A gente não tinha muito essa noção de que nós estávamos trabalhando com esse tipo de escopo. Tá? Então vamos para o nosso slide aqui para apresentar o nosso primeiro tipo de escopo, que é o escopo de programa, que também a gente pode dizer que é o nosso escopo global. Né? As variáveis globais ela tem escopo de programa. Tá? Então vamos lá. O escopo de programa vai ser o maior escopo que nós temos. Se a gente criar uma variável de escopo de programa, todos os meus arquivos, todas as minhas funções, todos os meus blocos vão conseguir ler essa variável através do seu identificador, né, o seu nome. Então, se eu tenho uma variável de escopo de programa, né, que nós também chamamos de variável global, a gente consegue ler absolutamente ela em qualquer lugar do nosso programa. Tá? Elas são apenas identificadores de variáveis e de funções podem ter esse tipo. Então, você, quando tem uma função e ela não define nada, não tem assim, você cria a função como a gente tem criado ultimamente, né? A gente cria funções globais, né, que elas podem ser acessadas por qualquer arquivo que vier a ser utilizado no nosso programa, tá? Como falei, variáveis de escopo de programa são conhecidas como variáveis globais. Qualquer função não precedida por static tem variável de programa. Então o que acontece? Digamos que eu queira criar uma função que seria acessível apenas no escopo do meu arquivo ali. Sei lá, eu tenho um arquivo que é especializado em fazer como é que eu posso dizer? Sei lá, contabilidade. E aí nesse arquivo de contabilidade tem lá uma função que é, sei lá, soma valores. E essa função de soma valores, eu não quero que seja acessada por nenhum outro programa, nenhum outro arquivo de fora, porque essa informação ali dentro, a forma como eu fiz é muito específica para a soma de valores do meu arquivo ali. Né? Depois eu vou falar um pouco mais de arquivo, mas eu considero arquivo como um arquivo mesmo, né? Ponto C separado. E aí, bom, o que acontece é que ali naquele contexto, se você botar como static uma função, então se criar uma função estática, significa que aquela função só vai ser acessada por ali, por aquele arquivo. Né? Já se você criar uma função maior, né, uma função como sem nada, sem declarar, você declarar com uma função global, e aí todo mundo que estiver utilizando aquele programa, estiver fazendo parte daquele programa, vai conseguir acessar aquela função, né, utilizar aquela função da melhor maneira. Bom, outro escopo que nós temos, como eu comentei um pouco no slide anterior, é o escopo de arquivo. Então, vamos lá. Quando a gente cria, né, um programa, né, nós geralmente criamos um único arquivo lá, botamos .c. Mas, como a gente aprendeu ao longo dessa aula, a gente pode criar vários arquivos .c e juntar todos eles para formar um único programa. Tá? E aí o que acontece? Nem sempre a gente vai querer que esse arquivo, as variáveis desse arquivo sejam acessíveis por outros arquivos. Né? Ou seja, a gente não quer que ele seja global, mas não seja tão global assim, essa variável ou essa função. Né? Enfim, que ela seja, entrando um pouco aqui numa terminologia que é muito utilizada na orientação a objetos, mas não é o nosso caso, mas seja privado, né? Seja uma coisa que a gente só seja utilizado naquele arquivo, porque só aquele arquivo pode utilizar aquela variável, aquela função. Tá? Então o que acontece? Ali naquele contexto, né, se a gente colocar, e como é que a gente diz que aquela variável, aquela função, elas são apenas acessíveis para aquele ambiente, para aquele arquivo, né? A gente tem que colocar a palavra static. Poxa, mas static não indica que eu tenho uma posição fixa de memória? Pois é, static ele pode significar tanto quanto que você está com a posição fixa de memória, que essa posição vai ser única durante toda a execução do seu programa, quanto para dizer que o seu
sua variável, sua função só são acessíveis dentro das funções, acessíveis ou utilizáveis para as funções de dentro do seu arquivo. Né? E aí como é que a gente diferencia isso? Quando a gente sabe quando o static está falando de um e o static está falando do outro. Quando eu tenho uma função que seria uma variável que seria global no meu arquivo, mas ela está com static, significa que ela é global para o meu arquivo. Então tem uma variável lá, static alguma coisa. Então ela é global para o meu arquivo. Agora, se eu tenho a função com static, eu também estou dizendo que essa função é acessível e utilizável apenas para dentro do meu arquivo. Agora, se dentro do meu arquivo, de uma função, eu tenho a palavra static, então eu estou criando uma variável de duração fixa, né, que é o que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Uma variável definida fora de função sem static é uma variável global, né, e pode ser acessada por qualquer programa, qualquer arquivo, né, porque ela vai ter escopo de programa. Tá? Deixa eu verificar aqui se eu não esqueci nada. Então, o identificador do escopo de arquivo tem validade em todos os blocos do arquivo no qual foi declarado a partir do ponto de declaração. Variáveis fora de função e funções cujas definições sejam precedidas de static tem esse tipo de escopo, né, escopo de arquivo. Né? E importante é que static não está ligado à duração de variável e sim ao do escopo. Uma variável definida fora de função de static é global. Então, falei tudo que tinha para ser falado nesse slide. Então, vamos prosseguir para o próximo escopo, que é o escopo de função. Não, antes de falar de escopo de função, tem aqui um exemplo, né, de escopo de arquivo. Né? Nós temos aqui static float, float, static void função. Então, se eu acoplar se eu fizer uma acoplagem desses arquivos para criar um programa, eu não tenho como utilizar tanto esse float, float, quanto a função fora desse arquivo. Né? Se eu tentar, ele vai dizer que não existe. Né? Você tem que definir essa variável. Tá? Então, aqui a variável e a função têm escopo de arquivo porque eles estão precedidos de static. Bem, agora sim vamos falar de escopo de função. Né? Então, a definição é a seguinte. Um identificador com escopo de função tem validade do início ao fim da função que foi declarado. Então, aqui a gente viu já na aula de funções. Uma variável local ela tem um escopo de função, ela só existe dentro daquela função. Se eu chamar ela do lado de fora, ela não existe. A gente sabe, a gente leu, mas para o programa, para o computador, para a hora de execução, não existe fora daquela função. Né? Já existe um outro escopo, né, que é o escopo de bloco. O escopo de bloco, né, vou ler a definição, né, o identificador com escopo de bloco tem validade a partir do seu ponto de declaração até o final do bloco no qual ele foi declarado. Então, como é que... Primeiro que a gente, lá nas primeiras aulas, eu não lembro direito qual, a gente falou sobre bloco. Bloco é todo o trecho onde nós temos, começando com um abre-chaves e um fecha-chaves. Então, dentro de uma função, a gente pode ter um abre-chaves, um fecha-chaves, que vai definir um bloco. Ali dentro daquele bloco, eu vou ter, se eu declarar variáveis, as variáveis vão estar definidas dentro daquele bloco. Esse é o menor escopo que eu tenho, é o escopo de bloco. Tá? Já o escopo de função é quando a gente está trabalhando com função. Né? Então, dentro de uma função, a gente pode ter um bloco, dentro de um bloco... Dentro da função, a gente pode ter um bloco, dentro de um arquivo, a gente pode ter uma função, e dentro de um programa, a gente pode ter um arquivo. Né? Como a gente vai ver aqui nessa imagem, né, de escopo, onde a gente pode ver que o escopo de bloco ele é o escopo menorzinho, escopo de função, escopo de arquivo e escopo de programa. Né? Então, uma coisa que esteja no escopo de bloco, ele só é acessível àquele bloco. Uma coisa que esteja no escopo de função, ele vai ser acessível dentro da função e dentro do bloco. Uma coisa que esteja no escopo de arquivo, ele vai ser acessível dentro de uma função e dentro de um bloco também, se tiver um bloco dentro daquela função. E por fim, uma coisa que esteja no escopo de programa é acessível a qualquer outro. Tá? Uma coisa, deixa eu ver, o inverso não é verdade, né? Uma coisa no bloco não é acessível pela função, uma coisa de função não é acessível no arquivo, uma coisa de arquivo não é acessível pelo programa. Tá? A gente tem que sempre respeitar
o escopo, e a importância da gente saber delimitar o escopo é justamente não ter conflito de variáveis, né? Principalmente quando a gente junta muitos arquivos, porque a gente começa a ter várias variáveis e a gente pode não, se a gente tem duas variáveis com escopo global, qual que a gente está manipulando? Né? Isso acaba gerando um problema, enfim. Então a gente tem que dominar muito bem essa parte do escopo para a gente não estar mexendo em uma variável errada. Bom, então se liga aí que é a hora da revisão. O escopo de uma variável é determinado pela sua localização e pelo uso de static. Variáveis declaradas dentro de um bloco têm escopo de bloco. Variáveis declaradas fora de bloco têm escopo de arquivo se estiverem acompanhadas do especificador static. Se elas estiverem fora do bloco e não tiver acompanhado de static, justamente o que vem a seguir, variáveis declaradas fora de bloco têm escopo de programa se não estiverem acompanhadas de static. Beleza? Então, onde o static está é fundamental para você saber qual é o escopo da variável. Então aqui nós temos um exemplo, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui int i. Esse int i ele está declarado fora de qualquer função, fora de qualquer bloco. Então qual é o escopo dele? O escopo dele é de programa. A duração dele é fixa. Por que a duração dele é fixa, mesmo que a gente não colocando static aqui? Porque uma variável global ela vai durar o programa todo. E justamente uma variável de duração fixa ela dura o programa todo. Ela é inicializada no início do programa e é encerrada no final do programa. Então as variáveis globais também têm duração fixa. Tá? Static int j está fora de qualquer bloco, certo? E tem o static na frente. Então ela é uma variável global. Só que ela é global com static na frente. Então ela é uma variável de escopo de arquivo, certo? Como tem static, ela também tem duração fixa, tá? O static aqui, além de dizer que ela tem escopo de arquivo, ela também tem a duração fixa, tá? Vamos lá então. Aí nós entramos na nossa função f, né? Qual é o escopo da minha função f? A minha função f, ela não tem static na frente, tá? Então, como ela não tem static na frente, ela também é uma função de escopo de programa, certo? Então, ela tem escopo de programa. Int m, qual é o escopo aqui? É uma variável local, né? Então ela tem escopo de função, né? Que no caso aqui pode ser escopo de bloco também. Então ela tem um escopo de função, ela está ali dentro da função, eu só posso utilizar a função ali dentro. O k, ele também está dentro da minha função, né? O k ele também está sendo utilizado para armazenamento de informação, ele está dentro do escopo aqui. Então ele também é uma variável da minha função, ele também tem escopo de função ou escopo de bloco. Aqui se confunde porque a gente está dentro de um bloco, certo? E por fim, static short n também está no escopo de função ou escopo de bloco, né? Porque ele pertence a essa função aqui, certo? Então está no escopo de função, mas também está no escopo de bloco. Então, o bloco todo definido pela função, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui na static short n, como é static, nós estamos dizendo que ele está tendo o escopo de função, mas a duração dele é fixa. E aqui a duração, eu esqueci de falar, é a duração automática, como a gente viu, porque não tem static. E mesmo que a gente tivesse colocado aqui auto na frente, seja duração automática. Muito bem, quando a gente trabalha quando a gente está trabalhando com variáveis, nós estamos trabalhando com memória, certo? Mas nem sempre a memória que a gente está trabalhando é a memória principal, que seria a memória RAM do nosso computador, tá? Às vezes a gente pode estar trabalhando com memórias um pouco mais rápidas ou um pouco mais lentas, certo? Então o que acontece é o seguinte, na hora que nós estamos, né, fazendo uma explicação bem rápida, na hora que nós estamos trabalhando com o nosso processador, né,
Nosso processador tem que pegar as informações de vários lugares e exibir o resultado para você, certo? Então, acontece que existem informações que chegam mais rápidas do que outras. É como se fosse assim. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? É muito mais rápido para mim. Eu quero fazer a soma de dois números. E se esses dois números estão aqui na minha frente, eu faço muito rápido, né? Se essas duas informações, esses dois números estão aqui na minha sala, eu tenho que me levantar, ir até a sala, buscar e trazer. Já demorou um pouquinho mais. Agora, se essa informação está do outro lado da rua, eu demoro mais um pouquinho ainda. Eu tenho que sair, descer, ir para a rua, enfim. Botar máscara. Enfim, demora um pouquinho mais. E por fim, se a informação está em São Paulo, né? E aí, atualmente a gente tem essa diferença, né? Ele está em São Paulo, né? O que acontece? Eu demoro pra caramba, certo? Pra ir lá, tem que pegar. Mesmo que eu vá de avião, vai demorar pra caramba pra fazer essa conta, certo? E se a informação estiver em Nova York? Mais tempo ainda, né? A brincadeira que eu tô falando é que hoje nós temos os SSDs e nós temos os HDs, né? Então, quando a gente trabalha com a arquitetura do computador, da manipulação de como é que ele trabalha, etc., nós temos vários níveis de memória. Sendo a memória principal a memória onde você vai armazenar, mas nem sempre a memória principal ela vai ter capacidade de armazenar coisas. Quando a memória principal não tem capacidade de armazenar coisas, ela está estourada, ela manda as informações para o disco. Esse disco pode ser um SSD, como eu brinquei que seria até São Paulo, ou ele pode ser um disco rígido, né? Um HD, que seria para buscar informação em Nova York. A velocidade de leitura da memória ela é muito, muito diferenciada e impacta diretamente na velocidade com que você processa a informação. Bom, então a gente sabe que o HD, né, a memória virtual que a gente chama, o SSD, são as memórias mais lentas que nós temos no nosso computador. Elas são ótimas para guardar informação por longos períodos de tempo, mas são péssimas para velocidade. Ok, até a discussão de que o SSD está ficando extremamente rápido e que no futuro pode ser que nem precise mais de memória RAM, mas vamos trabalhar com SSD ainda nos níveis assim mundanos de transmissão, que não chegou ainda na velocidade de um SSD de uma memória RAM de última geração, tá? E aí o que acontece é o seguinte: nessa nossa situação, a gente tem que salvar a informação na memória principal. A memória principal vai gerenciar. Sempre que eu precisar de alguma informação, eu vou pedir sempre a memória principal. E a memória principal vai me dando. Só que tem algumas informações que eu já sei que eu vou precisar de imediato. Sim. Eu sei que daqui a 2 minutos eu vou ter que fazer essa conta de 2 mais 2 aqui. Eu tenho que pegar esses dois números aqui. Então, ao invés de eu deixar na memória principal, né, que é lá do outro lado da rua, eu vou deixar aqui da sala do lado. Né? Deixa aqui na memória cache. A memória cache é uma memória de altíssima velocidade, mas de baixíssimo espaço de armazenamento. Né? Você tem pouquíssimo espaço, mas ela é extremamente rápida. Né? Enquanto que a nossa memória principal, a memória RAM, está na ordem de gigas, a nossa memória cache geralmente está na ordem de poucos mega. Mas é uma memória extremamente rápida, muito próxima fisicamente do nosso, geralmente, né, muito próxima do nosso processador, justamente para a gente ter a informação o mais rápida possível no nosso processador para fazer o processamento, tá? Mas ainda existe uma outra marcação, né, que são os registradores, e aí já são dentro do nosso processador, né? E os registradores são uma estrutura de memória já assim, tipo, colada no processador para a gente trabalhar com isso. Essa cadeia inteira aí, né, onde vai ficar a informação, se ela vai estar na memória principal, se ela vai estar no cache, se ela vai estar no nossa memória de longa duração, né, seja HD ou SSD, o
Quem faz isso tudo é o sistema operacional, tá? Obviamente isso tudo vocês vão ver com muito mais detalhes ao longo do curso todo. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque a gente pode pedir para o compilador, tá, que uma determinada variável seja salva diretamente no registrador do meu processador. Seja registrada imediatamente lá. E o que vai acontecer? Essa variável vai estar, né, num lugar tão rápido para o processamento, mas tão imediato, que eu não assim, vou otimizar muito a minha execução. Quando eu posso fazer isso? Quando eu sei que aquela variável ali tem um valor que vai ser executado, sei lá, milhões de vezes, né? E eu sei que assim, é uma otimização assim, muito fina. Você percebe que se você colocar ali, você vai gastar, sei lá, você vai ganhar 0,001 milissegundos por execução, você vai executar 1 milhão de execuções, né? Então você vai ganhar aí 1000 segundos. Não, vai ganhar 1000 segundos, né, de processamento, né? Perdão, se você ganhar 1 milissegundo por execução, se você gastar 1 milhão, você vai economizar 1000 segundos. Então, nessa situação toda, o que acontece? Você pode, né, determinada situação, pedir para o seu compilador guardar aquela informação no registrador. E aí, para isso, você vai utilizar a palavra register. Né? Então, a palavra-chave register serve para o programador sugerir ao compilador quais variáveis devem ser armazenadas em um registrador interno. E, bom, você sugere. Por quê? Quando você, assim, como eu falei, quem gerencia isso tudo é o sistema operacional. Então, quem vai dizer para você se essa informação vai ou não vai para o registrador é o sistema operacional, as informações em relação ao processador, né? Se o processador tem outras operações sendo realizadas são muito mais prioritárias do que o seu programa, obviamente os registradores vão estar ocupados. Tá? Então os compiladores podem ou não aceitar as sugestões e podem escolher outras variáveis de acordo com seus critérios. Então ele pode dizer assim, não, essa variável aqui é melhor. Porque lembre, o compilador, principalmente quando a gente utiliza a opção de otimização do GCC, um exemplo, né, do GCC, quando a gente está otimizando, quando a gente pega um compilador qualquer e pede para ele otimizar, ele faz umas modificações no seu código que se você decompilar aquilo ali, você nem reconhece que aquele código foi você que escreveu, porque ele está num outro nível, né, de otimização muito quase escovando bit para você economizar o máximo possível de desempenho no seu processamento. Tá? Uma variável declarada com o registrador register pode nunca ir para a memória. Portanto, não se pode fazer referência ao endereço desse tipo de variável. Quando você manda para o register, ele pode nem passar pela memória principal. Ele já vai direto no registrador. Tá? Então, você não tem endereço. Né? Ele sabe, o compilador sabe onde está guardado, mas você não tem como manipular. Né? O especificador register pode ser usado apenas com argumentos de função ou variáveis automáticas. Então aqui nós temos exemplo, né? Register int i, né? I igual a 0, i menor do que 999.999, i mais, né? Como a gente está fazendo a manipulação em i, a gente quer que o i já esteja direto lá no registrador para otimizar o máximo possível o nosso desempenho. Em linhas gerais, isso é legal de ser utilizado, mas para as nossas situações rotineiras, colocar no registrador é um pouco de desperdício, né? Porque a nossa memória RAM, hoje nós temos uma boa quantidade, né? Assim, a evolução dos computadores exigiu que a gente tivesse mais memória RAM, então nós temos uma boa quantidade de memória RAM, os processadores são rápidos, então isso não é um problema. Né? Então, para utilizar um register desse da vida, você tem que ter muita certeza de que o que você está utilizando é uma coisa que precisa ser muito otimizada mesmo, porque senão deixa que o próprio sistema operacional vai gerenciar isso para você, né, de uma forma mais inteligente, porque ele já sabe tudo o que está ali ao redor dele. Obviamente ele não sabe o que vai ser executado a priori, né? Mas isso aí quem faz é o compilador. O compilador já dá ele sabe que pode
ser interessante colocar essa variável no registrador, ele já vai solicitar essa informação para o sistema operacional. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa extra para ser utilizada se for necessário. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre qualificadores de tipo, né? Que a gente já viu um pouquinho durante nossa aula, mas durante o nosso curso inteiro, mas a gente vai voltar a falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Até lá.